Vamos aqui de assuntos internacionais. Logo no começo do live, eu mostrei para vocês que na home do nosso site, entre tantos assuntos, tinha assim: Donald Trump ordena que países, até os que não tenham se envolvido com a guerra ou atacado o Irã e tudo mais, que eles ocupem, tomem conta do Estreito de Hormuz. Aí logo a gente já ficou com olhos e ouvidos bem atentos a isso, né? E, além disso, o presidente dos Estados Unidos disse que se os britânicos quiserem combustível, eles devem comprar dos americanos, em meio a uma crise no setor motivado pela guerra no Oriente Médio. Américo Martins, esse negócio do livre comércio, eu fiquei confusa com isso. Se eles quiserem, eles têm que comprar dos americanos e não exatamente de outras pessoas. E Trump sugeriu também que o próprio Reino Unido vá até o Estreito de Hormuz e pegue o petróleo, dizendo que o país precisa aprender a lutar sozinho. Mais um dia no noticiário internacional, hein, Américo? Bem-vindo. Mais uma confusão, né? Que Muito coisa. obrigado, Elisa. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa publicação nas redes sociais do presidente Donald Trump revela que ele até agora não engoliu, especialmente do Reino Unido, a decisão de não ajudar os americanos no seu ataque contra o Irã. Você lembra que logo no início da guerra, antes da guerra começar, os Estados Unidos pediram autorização para o governo britânico para utilizar bases militares para poder fazer os ataques contra o Irã. O primeiro-ministro do Reino Unido dele se negou, o Keir Starmer. Ele disse que ele não iria apoiar ataques que o governo britânico, sem dizer isso claramente, considera ilegais. Depois o governo britânico deu a entender que esse era o motivo. Num segundo momento, o governo britânico autorizou o uso de bases, inclusive no Reino Unido, para ações logísticas dos americanos. E até agora eles não se entenderam. O presidente Donald Trump diz que os países, e ele cita especificamente o Reino Unido, que quiserem e precisarem de combustível, especialmente de combustível para aviação, querosene para aviação, que eles comprem dos Estados Unidos, porque em primeiro lugar eles teriam bastante, e segundo que eles fossem ao próprio Estreito de Hormuz tentar tomar o petróleo. E ele coloca o seguinte, Elisa, isso aqui que eu acho mais importante, aspas, vocês terão que começar a aprender a lutar por si mesmos. Os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar. Esse é um recado claríssimo, em primeiro lugar, para o Reino Unido, mas também para a OTAN. Então, os Estados Unidos pediu ajuda, eles chegaram a pedir ajuda para vários países da OTAN, quando perceberam que a encrenca lá no Irã era muito maior e que o Irã tinha fechado o Estreito de Hormuz, várias nações, assim como o Reino Unido, se negaram a ajudar os Estados Unidos e agora o presidente Donald Trump mais uma vez está deixando claro, e aqui ele não podia ser mais claro, não estaremos mais lá para ajudá-los. Isso quer dizer que a OTAN continua tendo um grande problema, continua sendo ameaçada, por exemplo, pela Rússia, e o presidente norte-americano está dizendo que vai se descolar um pouco da OTAN. Ele já falou isso outras vezes? Sim. Já falou outras vezes. Mas isso aqui mostra que ele continua mantendo esse rancor especificamente com o Reino Unido, mas que isso pode se ampliar para a OTAN. E só uma última informação. O Palácio de Buckingham confirmou agora há pouquinho que o rei Charles III vai em abril para os Estados Unidos, para Washington, para participar de uma visita de Estado. Essa visita de Estado não estava confirmada. Por quê? Porque existia justamente esse debate, essa disputa aí de narrativas entre o governo americano e o governo britânico. E agora o rei Charles III deve ir. Qual é o temor do primeiro-ministro Keir Starmer? Que o Donald Trump reclame dele para o presidente, para o rei em público, ou seja, que ele ataque o primeiro-ministro numa visita de Estado na frente do rei Charles III. A gente vai acompanhar isso, vai ser muito interessante. Vai ser demais. Nossa, interessante que ao vivo aqui o nosso HD mental fica desse jeito, porque você estava falando, eu fiquei com vontade de te perguntar sobre a OTAN, antes até de chegar no Pete Hegseth, que estava instantes atrás falando. Mas aí você citou isso da possibilidade do rei ir até lá. Isso já estava dentro de algo planejado? Lhe parece, com seu conhecimento, Américo, que pode ser um movimento meio que assim, o negócio está estranho, Estados Unidos, a nossa Inglaterra, a guerra, vou fazer uma visitinha para arrefecer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o contrário. Essa visita já estava sendo programada,
Ah, tá. E houve um temor de que ela não acontecesse, justamente por conta dessa tensão entre os dois governos. Então existia esse temor, um temor de que o rei simplesmente tivesse que cancelar, fosse forçado a cancelar a visita de Estado, é uma visita muito importante, entre dois países que são grandes aliados por conta desse mal-estar entre os governos. O rei é o chefe de Estado no Reino Unido, é que o presidente Donald Trump é o chefe dos dois, do governo e do Estado. E ele vai, muito certamente, eu aposto, Elisa, depois você me cobra, ele vai dar uma cutucada no governo britânico na frente do rei Charles III, embora ele seja muito respeitoso, em especial da monarquia britânica. Ele sai dando caneladas, vamos dizer assim, em qualquer tipo de governante, mas ele sempre respeitou muito a monarquia, inclusive lembrando que a mãe dele era escocesa e ele tinha muito respeito pela monarquia e pelo uma rei. Coisa afetiva mas aí. Uma coisa é o rei, outra coisa é o governo britânico, e ele está muito incomodado com isso, como ele diz aqui. Ele diz: não vamos mais defender vocês quando precisar. E ele sabe que os Estados Unidos são muito importantes para a defesa da Europa. Não, e é interessante que é quase um pai falando com o filho: ó, a partir de agora você se vira, tá bom? Eu não vou mais estar lá para te ajudar, você vai sozinho resolver esse BO. Donald Trump falando ali para a Inglaterra, falando para os britânicos. Temos também, ó, Américo, um pouco antes da gente conversar, a CNN nos Estados Unidos, instantes atrás, estava expondo uma fala ao vivo aqui, ó. Nós temos os dois representantes da defesa dos Estados Unidos, aqui é Pete Hegseth. Isso aqui é de instantes atrás, eles estavam expondo, e a gente estava aqui falando de um assunto e já prestando atenção no que era exposto por lá. Secretário de Defesa dos Estados Unidos disse há pouco várias coisas, porque esse é um momento, né, Américo, que ele fala e também é questionado pela imprensa. Falou que uma mudança de regime no Irã já ocorreu, segundo ele, vamos entender com o Américo, e que os próximos dias na guerra serão decisivos. E aí logo a gente já faz uma conexão com aquilo que você nos explicou ontem, essa possibilidade de uma operação terrestre na região. O que ele quer dizer exatamente com os próximos dias serão decisivos? Pois é, essa é a grande questão, né, Elisa? O Pete Hegseth tem dado essas entrevistas semanais. Eu destacaria duas coisas. Em primeiro lugar, ele voltou a dizer que já aconteceu uma mudança de regime no Irã. Ontem, o presidente Donald Trump também disse isso dessa forma, explicitamente, falando o seguinte: o novo governo do Irã. De fato, aconteceu uma mudança no Irã. Nós temos um novo líder supremo, mudou mas o nome. quem mudou o nome, mudou a pessoa, muito diferente do que aconteceu na Venezuela, quando você teve, de fato, a vice-presidente assumindo um regime com outras características, que é uma característica não mais de confronto contra os Estados Unidos, mas de ser um Estado que agora atende aos desejos dos Estados Unidos, no caso da Venezuela. Não é o caso do Irã. No Irã, nós tivemos uma mudança da pessoa. Morreu o líder supremo, Ali Khamenei, o filho dele, o Mojtaba Khamenei, assumiu. Então tem uma mudança formal, não tem uma mudança de regime. Agora, o presidente Donald Trump está falando isso, o Pete Hegseth está indicando isso. Isso pode indicar, e aí respondendo a sua pergunta, que é a segunda parte da frase dele, duas coisas. Ou os Estados Unidos estão se preparando de fato para uma invasão terrestre, para escalar essa guerra, ou estão preparando o terreno para eventualmente acabar essa guerra, dizendo que, entre outras coisas, conseguiram uma mudança de regime, tentando dizer que essa mudança de regime é a mudança do líder supremo. Na prática, nós não vimos essa mudança de regime. Nós estamos vendo o Irã se defendendo, atacando os Estados Unidos. Hoje atacaram mais um petroleiro no Golfo Pérsico, um petroleiro do Kuwait, que foi incendiado com drones do Irã no mar dos Emirados Árabes Unidos. Então a guerra continua. Não temos uma mudança de regime, mas eles estão insistindo muito nisso. Me parece uma tentativa de criar essa narrativa de que eles conseguiram atingir uma boa parte dos seus objetivos. Se isso vai resultar no final da guerra, a gente ainda vai ter que esperar. Ainda mais com a imprensa internacional dizendo: ó, não ficou claro o que vocês pretendem, vocês mataram, né? O que vocês pretendem?